Fala galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a última aula de comunidades e aqui a gente vai ver a questão do nosso último tema, que é predação. Então nós já vimos, nós dividimos aqui em 4 segmentos, né? Dividimos em introdução à ecologia de comunidades, depois uma aulinha de relações harmônicas, uma aula de competição e essa daqui de predação. Então, já temos aí uma boa variedade de temas que a gente abordou. Vocês estão vendo que eu estou testando um novo sisteminha, eu estou gravando no Zoom hoje, em vez de fazer a gravação como eu fazia, para que vocês possam, às vezes é chato a gente ficar olhando para tela sem estar enxergando a pessoa que está falando. Então eu vou testar esse sisteminha aqui, a gente vai aprendendo, como eu sempre digo, né? Vamos ver, tomara que fique bom. E aí depois vocês me dizem se ajuda. Bom, vamos lá, falar um pouquinho de predação. Apesar de a gente saber que eu sempre digo que a gente está reduzindo a questão de definições, mas a gente não tem como fugir de algumas coisas, né? Então, assim, existem 2 tipos de classificação dentro de predação. A primeira delas é chamada de taxonômica, e essa é mais simples, vocês já viram várias vezes, é aí dividida em carnívoros, herbívoros e onívoros, tá? Enquanto que a outra, a funcional, já é uma novidade para vocês, provavelmente. A gente vai ter aqui predadores verdadeiros, pastadores, parasitos e parasitoides. Existem outras, mas essas são as principais que a gente vai discutir, e agora a gente vai ver cada uma delas, tá bem? Primeiro delas, carnívoros, isso é simples, animais que se alimentam de carne na sua essência. Eu trabalhei durante muito tempo com dieta e é importante a gente perceber de que, por exemplo, eu trabalhava com gato do mato e a gente tinha tanto questão de fezes quanto a questão de conteúdo estomacal. Em qualquer um deles, eventualmente você encontra vegetação, você encontra uma fruta, você encontra uma semente, o que não necessariamente quer dizer que ele seja um herbívoro ou mesmo um onívoro. Você pode ter ingestão involuntária, que quando você come, quando ele vai capturar um determinado animal, ele acaba capturando vegetação junto, morde e pega junto folhas, então essa é uma possibilidade. A outra é uma ingestão voluntária por algum motivo, imagina o seguinte, um animal, um carnívoro de grande porte, uma onça ou alguma coisa assim, que come um cervo e dentro tem vegetação e acaba sendo ingerido involuntariamente. Nem por isso eles deixam de ser chamados de carnívoros, tá ok? Da mesma forma, os herbívoros. Imagina no caso, por exemplo, de um hipopótamo, que, vejam só, por exemplo, na África, a gente sempre pensa em grandes felinos sendo os grandes matadores de seres humanos, mas os hipopótamos são uma espécie que mata muitas pessoas todos os anos na África. Por quê? Porque eles são altamente territorialistas. Não quer dizer que eles comam as pessoas ou que eles sejam carnívoros. Na verdade, eles são herbívoros, mas eles acabam matando. E imaginem só o tamanho dessa boca comendo essa vegetação flutuante que você tem aí. Só isso já faz uma grande diferença. Imagina só, você tem peixes que vêm junto, você tem répteis que vêm junto, você tem ovos que vêm junto. Então, apesar de ser herbívoro, você tem toda essa
esse lado de ingestão involuntária de carne, mas ele continua sendo chamado de herbívoro. Já os onívoros, a maior parte de nós somos onívoros, né? Nós temos a diversidade, desde o vegetal até o animal completo lá, para que a gente possa ser chamado de onívoro. Tá? Existem todas as nuances dentro disso. Então, onívoros são espécies que se alimentam tanto de vegetal quanto de animal. Até aí vocês já dominam essa área, com certeza sem problema. Aí vem a nova classificação para vocês, onde nós temos, por exemplo, predador verdadeiro, pastadores, parasitas e parasitoides. Vamos voltar no predador verdadeiro. O predador verdadeiro, e vocês vão entender bem essa divisão conforme eu for explicando os outros, tá? Tipicamente, um predador verdadeiro, para que ele seja chamado dessa forma, ele precisa atuar, ter uma relação com a sua presa de uma forma muito específica. Veja só, quando você pensa num predador verdadeiro, quando você pensa, por exemplo, num grande felino, como essa onça, você diz assim, tá, como é que é a relação dessa espécie com a sua presa? Ela normalmente mata rapidamente a presa, se alimenta dela logo em seguida, de grande parte desse animal, e a relação termina nesse ponto. Então, assim, captura, mata, se alimenta, vai embora. De uma forma geral, é isso que acontece. Querem ver como é que isso se torna mais fácil de entender nos próximos? Pastadores. Pastador, ele normalmente tem, veja só essa imagem desse cervo, ele está buscando algumas folhas, porque tem tanto campo, tem tanta folha mais baixa, tem tanta disponibilidade de recurso, por que ele está indo buscar aquela folha? Porque normalmente pastadores, lembram daquela história lá dos herbívoros, que eu comentei que quando a gente falou de recurso, eu falei que carnívoros, de uma forma geral, aceitam trocar muito bem o seu item alimentar, enquanto que pastadores não, enquanto que herbívoros não, eles têm um item muito importante, um ou mais itens importantes. Dessa forma, os pastadores tendem a ter uma relação muito específica, então ele busca um determinado recurso dentro da planta que ele está comendo e, na maior parte das vezes, ele não mata a planta de uma forma rápida. Claro que existem nuances em cima disso. Existe, por exemplo, aqueles que... você pega, por exemplo, bode, cabra. Por que eles são um grande problema onde eles vivem? Porque, ao contrário de cortar, como acontece, por exemplo, com a vaca, que ela morde, corta e come, e a raiz fica aqui, então ela dá chance da recomposição da vegetação, o bode, a cabra, ela morde, puxa e sai com raiz. Então, aquele vegetal acaba morrendo. Então, vejam que ele é um pastador, mas tem um nível parecido, já mais próximo do predador. Ele acaba... É difícil, né, falar predador quando a gente comenta com planta, mas ele se aproxima um pouco mais do predador. O pastador, ele busca um determinado recurso e normalmente não mata a sua presa, tá certo? Vamos ver o próximo, só para que vocês possam comparar. Parasita. Parasita, a gente sempre pensa neles como uma coisa muito ruim. Parasita são muito bons. Eles ajudam no controle populacional, eles são incríveis para você poder ter seleção natural. Então, assim, eles
Normalmente, quais são os indivíduos que mais morrem por parasitismo? São os mais velhos, os mais fracos, os mais doentes, porque o corpo não consegue se defender deles. E com isso você acaba eliminando indivíduos que não estão contribuindo para a sua população e, ao mesmo tempo, reduz o nível de consumo de recurso, de comida, espaço, compartilhamento de parceiros e assim por diante. Tá? Então, parasita, ele tem como é que funciona? Olha só, apesar de muitos parasitas matarem suas presas, quando isso acontece, isso leva muito tempo. Então, veja, ele não pode ser um predador, porque a relação do predador é imediata. Ele captura a presa e mata a presa. O parasita, de uma forma geral, e aí você tem milhares de nuances dentro disso, ele começa a fazer uso da sua presa e ela leva muito tempo até potencialmente levar à morte, e não necessariamente. No caso, por exemplo, aqui de sanguessuga, por exemplo, eu trabalhei muito com as tartarugas, né? E quando eu capturava as tartarugas dentro d'água, elas tinham, às vezes, centenas de sanguessugas grudadas nela. E é por isso que elas tomavam banho de sol. A gente chama de assoalhamento. Elas vão para o sol, por quê? Porque ela consegue fazer com que as sanguessugas ressequem. Só que isso somente as sanguessugas que estão na carapaça. Aquelas que estão nas partes moles, por dentro do casco, ela normalmente não consegue retirar. E aí, então, ela consegue fazer um controle do número de parasitos, mas não consegue retirar todos. E consegue sobreviver. Só que, óbvio, se você tem um parasito como um sanguessuga que está retirando sangue, essa espécie precisa repor sangue. Se ela repõe sangue, ela está gastando energia que ela poderia estar usando, por exemplo, para reprodução. Então, uma infestação de parasito pode ser que não mate a sua presa, mas gera severos problemas de redução de potencial de crescimento, fecundidade e assim por diante, tá certo? Por outro lado, como eu disse, eles são super importantes e existem. A gente sempre pensa em parasitas assim, o sanguessuga que foi lá e grudou ao acaso. A gente tem vários parasitas que coevoluem com as suas presas. Então, ele sabe exatamente o momento de infectar a presa, ele sabe quando sair, quando passar para o próximo nível, que é aquele caso, né, do parasita que passa pelo peixe, passa pela ave, vai para o mamífero, chega no homem. Olha que ciclo de vida complexo. E para isso tem que ter várias adaptações, tá? Então, assim, o estudo de parasitas é uma coisa muito interessante. Então, só recapitulando, predador verdadeiro captura, mata em curto período de tempo e se alimenta de uma forma geral de quase toda a presa. Claro que tem suas particularidades. A gente sabe que grandes felinos têm alguns interesses em algumas partes do corpo, mas na necessidade ele se alimenta de tudo. O pastador normalmente não mata sua presa rapidamente e busca um ou mais recursos específicos, eles são muito mais específicos dentro disso. Parasitas normalmente não matam a sua presa, ou não necessariamente matam a sua presa, podem matar, mas não necessariamente. E tem um ciclo, uma relação com a presa de longa duração. Para muitos deles, quanto mais tempo a presa continuar viva, melhor. Ele não precisa procurar outra presa para sobreviver, tá certo? E por fim, parasitoides. Os parasitoides são muito interessantes e eles são muito importantes hoje em dia
no que a gente chama de controle de pragas. Por quê? O parasitoide funciona assim. Você pega, por exemplo, esse caso aqui, é um caso clássico, a vespa, que está parasitando um gafanhoto, alguma coisa do gênero. Vocês viram agora há pouco tempo a questão dos gafanhotos e de como ele é uma praga, principalmente quando ele tem aquela abundância toda que estava tendo lá na Argentina e no Uruguai. Bom, como é que o parasitoide funciona? O parasitoide, nesse caso a vespa, coloca seus ovos dentro da espécie que ele está parasitando. Esses ovos vão se desenvolvendo e vão comendo a presa por dentro. E, obrigatoriamente, acabam matando a sua presa. E uma coisa muito interessante, normalmente isso acontece antes que a presa possa reproduzir. Então, veja, por que parasitoides são importantes no controle de praga? Se você tem, nesse caso, por exemplo, uma espécie específica de vespa, que coloca os seus ovos dentro de uma espécie de gafanhoto ou algum outro invertebrado que está comendo a sua plantação. E esses ovos vão se desenvolver e você vai ter a morte do gafanhoto antes que ele reproduza. Se isso continua acontecendo todos os anos, com o passar do tempo, a população de gafanhoto vai diminuindo drasticamente, você reduz a necessidade de uso de compostos químicos e você tem um controle biológico dentro da sua plantação. Então vejam que os parasitoides, hoje em dia existem empresas riquíssimas, as pessoas ganhando muito dinheiro com esse tipo de atuação usando parasitoide. Só para recapitular, nesse caso, a relação é duradoura, porque a vespa não mata, nesse caso, o gafanhoto rapidamente, ela coloca o seu ovo, aos poucos ele vai se desenvolvendo e obrigatoriamente mata. Então veja que ele é bem diferente do parasita, aonde o parasita não é obrigatório a mortalidade. Aqui você tem a obrigatoriedade da mortalidade, tá certo? Então esses são as nossas diferentes grupos de classes na relação predador-presa. E aí a gente vem da seguinte forma: predação. A gente fala predação e a gente sempre entende ela como sendo uma coisa ruim. Tá predando, tá matando os animais e assim por diante. Entretanto, é importante que vocês percebam que normalmente os indivíduos mortos representam uma amostra não aleatória da população. O que eu quero dizer com isso? É o que eu já comentei antes. Quem é que morre? Morre normalmente predado o filhotinho, o velho, o doente, o capenga, o que tem uma deficiência, aquele que já está à beira do seu grupo por algum motivo. Ele não é aleatório. Então, a predação elimina indivíduos. Veja, quando a gente fala disso para uma sociedade humana, é óbvio que isso parece uma coisa muito ruim. Quem morre? Filhote. Os nenéns morrem. Quem morre? Os velhinhos morrem. Mas, na verdade, para as espécies em geral, isso é muito bom. Entre morrer um indivíduo adulto e um filhote, muito mais morrer um filhote. O indivíduo adulto já passou por todo um período de vida para chegar ao período adulto e conseguir reproduzir. O filhote ainda pode acontecer milhares de coisas com ele. Então, você investir de novo energia em filhote
ou em um juvenil, é muito pior do que você garantir a sobrevivência de um adulto. Isso é importante. Você manter na sua população, vamos imaginar essa imagem aqui da zebra, você manter na sua população uma zebra velha que não reproduz mais, mas que está comendo e que está ocupando espaço e que potencialmente pode, inclusive, ela não reproduzir, mas pode, inclusive, ter um parceiro. Então, veja, está consumindo recursos. A predação ajuda a eliminar esse indivíduo que está consumindo recurso. Tá bom? Mais uma coisa interessante. No caso da predação, a resposta da predação pode ser um fato, pode ajudar na manutenção da sua espécie. Vejam essa frase. Pode haver resposta compensatória da população no crescimento, sobrevivência ou reprodução. A resposta compensatória é maior em ambientes onde existe recurso limitante. Pensem da seguinte forma. Vocês têm um ambiente onde vocês têm uma capacidade de suporte de 100 indivíduos. E vocês têm 100 indivíduos nessa população. Então, assim, não tem mais comida sobrando, ela está certinha. Entretanto, metade, ou seja, 50 desses indivíduos, eles são ou velhos, que não estão mais reproduzindo, ou filhotinhos, e sobra 50. Aí vem um predador e se alimenta da metade desse grupo. Então, assim, ele mata 25, seja filhote, seja adulto, como for. Você tem 100, 50 são adultos, reprodutivos e tudo mais, e 50 são filhotes e velhos. O predador veio e comeu metade deles, comeu 25 dos filhotes e velhos. O que acontece? Houve uma liberação de recurso para aqueles outros que estão lá, para os adultos, para que eles possam reproduzir, para que eles possam crescer, para que eles possam aumentar. Aqui vejam, nós temos 3 parâmetros. Eles podem crescer mais, eles podem sobreviver mais, ou eles podem reproduzir mais no momento em que você liberou recurso. Agora pensem, por que essa segunda frase, a resposta compensatória é maior em ambientes onde existe recurso limitante? Vamos pensar diferente agora. Você tem um ambiente com 1000 de capacidade de suporte. Então, assim, é possível ter 1000 animais da sua espécie. Tem comida suficiente para todos eles ali. E você tem 100 indivíduos. É quase como liberar você para ir numa churrascaria onde você tem buffet livre. Você entra lá e o cara diz para você assim, tudo que está aqui você pode comer à vontade, fica aí, não tem problema. Chega num determinado momento, você pode ter comida que for, você já está saciado. E aí isso não muda. Então você não consegue comer mais e não importa o que você faça, você não vai crescer mais, você não vai sobreviver mais e você não vai reproduzir mais. Quando você tem um ambiente com muito recurso e poucos indivíduos, a predação ela pode retirar indivíduos, mas aqueles que sobraram não vão ganhar mais recurso, porque eles já estão no limite, eles já estão comendo o máximo que eles têm. Por isso que a resposta compensatória é maior quando há limite de recurso. E aqui a gente pode dizer, o recurso pode ser qualquer coisa. Parceiros, pode ser comida, pode ser água, pode ser alimento, seja o que for. Tá certo?
Outro fator sobre predação, e definindo que predação pode ser bom ou ruim, o papel de predadores é menos efetivo em ambientes com condições ambientais severas, variáveis ou imprevisíveis. E aí tem ali forte independência da densidade. Pense o seguinte, quando você tem um predador, e a predação é um controlador da estrutura de comunidade importante, vejam que tudo que a gente fala em termos de comunidade, ele tem uma relação muito forte com estrutura de comunidade, né? Como é que a predação influencia na estrutura de comunidade? Como é que a competição influencia na estrutura de comunidade? Na aula passada eu fiz um vídeo para vocês mostrando as curvas de crescimento populacional em função de competição. E aqui a discussão é exatamente a mesma. Então vejam, quando você tem, vamos pegar uma espécie R estrategista, lembram da nossa R estrategista? Você tem uma espécie de crescimento rápido, mas que é muito suscetível a variações climáticas. O que acontece? A espécie está lá crescendo. Aí, para uma espécie K estrategista, a predação pode ser o controlador. Ela limita o número de indivíduos que você vai ter. Então, ela elimina indivíduos da sua população. Você poderia chegar a 100, mas como você tem sempre 20 sendo predados, o seu tamanho máximo vai chegar a 80. Isso é para K estrategista. No R estrategista, onde você tem uma forte independência da densidade, imagine o seguinte, você está crescendo, pode até perder um ou outro indivíduo pela predação, mas de repente teve uma chuva muito forte e você perdeu 20 indivíduos para a chuva. Morreu, porque ele não aguenta muita água. Então vejam, aqui você teve um controle que não foi do predador, foi da chuva. Aí ele começou a crescer de novo, teve uma geada. Aí ele, como ele não tem, se vocês ficarem com dúvidas sobre a questão de K e R estrategista, volta lá na nossa aulinha, tá? Dá uma olhada lá no início para vocês entenderem bem isso. Aí geou, morreu muito, ele desceu. E aí, mais uma vez, você teve morte não por predação, porque você teve muitos indivíduos que morreram porque não aguentam frio. E assim vai, né? Ou falta de água, ou qualquer coisa. Nesse caso, a predação não é o fator que determina a estrutura de comunidade. São realmente os fatores climáticos, normalmente as condições. Então, lembrem-se, nós temos recurso, condições e interações. Predação é uma interação. Contudo, para R estrategista, normalmente é mais importante você ter a condição como um fator controlador, por isso forte independência da densidade, do que a parte toda de recursos e interações. Isso é importante que vocês entendam. Que foi... Eu já comentei sobre isso, só para reforçar então. Veja só, eu fiz um trabalho, esse trabalho aqui, foi uma aluna de mestrado meu que fez com predação de ninhos lá na Estação Ecológica do Taim, no sul do Brasil, justamente com essa espécie. E ela avaliou qual era a taxa de predação. Imaginem que na região onde nós estudamos, nós encontramos 98% de predação dos ninhos. Por predadores mesmo, não era coleta, não era pessoas que iam lá pegar. Não, era realmente animais que predavam o ninho. Pensa só, para cada 100 ninhos, só 2 chegavam ao final do período reprodutivo, ou da eclosão dos filhotes. Aí um filhote desse precisa de mais 5, 6 anos para atingir a maturidade. Imagina como é que é a curva de decaimento disso para até você ter indivíduos adultos.
e mesmo assim a espécie não é tida como ameaçada de extinção, tá certo? Aí nós temos alguns slides, faltam 3 slides super importantes para essa aula, e vocês têm que entender isso. O primeiro deles é coexistência mediada por consumidor. Como que isso funciona? Imaginem da seguinte forma, vocês têm, e esse tópico muitas vezes determina qual região tem mais diversidade de espécies. Querem ver? Pensem da seguinte maneira, vocês têm uma região onde essas zebras, que são um consumidor muito forte, elas se alimentam muito de grama ou de vegetação, você tem elas lá dentro de uma área. E nessa área, como qualquer outro, e nós já falamos de herbívoros, eles gostam muito de algumas espécies. Ela se alimenta não de todos os vegetais, ela se alimenta de algumas espécies vegetais. Então, o que ela faz? Ela elimina indivíduos dessa espécie e liberam recursos para as outras espécies crescerem. Então, ela não deixa que as espécies se tornem dominantes. Vou usar um outro exemplo. Do lado da onde tem essas zebras, uma pessoa fez uma cerca, criou tipo um parque e disse: eu vou deixar isso aqui protegido do consumidor. Aqui o consumidor não entra, a zebra não vai comer pasto e nós vamos deixar isso crescer sem o predador, o nosso consumidor. Beleza, isso pode funcionar. Vamos ver. Você tem uma espécie que, lembram lá na nossa estrutura, que acaba se tornando dominante. E ela é tão forte que ela elimina, faz uma exclusão competitiva. Nós já vimos esse conceito na aula passada, volta lá para vocês darem uma olhada. Ele elimina outras espécies. Então, a ausência da zebra, a ausência do consumidor, permitiu que uma dada espécie acabe se tornando muito forte e consiga excluir uma ou várias espécies daquela região onde não existe o consumidor. Dessa forma, a chance de você ter uma menor diversidade na área totalmente fechada sem o consumidor é maior. Isso é um tema que talvez até devido ao nosso tempo que a gente vai ter a mais, a gente até fale sobre isso depois, que se chama sucessão ecológica. Você permite que uma espécie, é o que a gente chama de chegar ao clímax de uma comunidade. Uma ou poucas espécies são tão fortes, são tão estrategistas que acabam por dominar a região e fazem a exclusão competitiva de outras. Elas crescem, têm grandes copas, têm raízes profundas, conseguem buscar recursos de uma forma diferente e eliminam as outras. Se você tivesse um consumidor que se alimentasse delas, você poderia reduzir o número desses indivíduos e aí liberar recurso para que outras espécies continuem existindo. Tá certo? Se sobrar alguma dúvida, esse é um tema muito importante, vocês têm que entender como é que funciona. Vale a pena, se vocês ficarem com dúvidas, nas nossas conversas, eu faço um desenho e mostro para vocês como é que funciona esse processo, tá certo? Segundo slide, extremamente importante, estratégias para minimizar os predadores. É a estratégia de saciar o predador. Eu tenho certeza que, bom, talvez o pessoal que chegou agora há pouco tempo na UFLA não teve a chance de presenciar as nossas cigarras.
tem uma época do ano que as cigarras assim cantam, que é uma coisa impressionante aí na UFLA. E esse é um exemplo dado com cigarras, mas ele funciona exatamente da mesma forma como aqueles dias que você sai de casa e você vê aquele monte de formiga alada voando. A estratégia é exatamente a mesma, tanto para cigarra quanto para formiga alada, tá? Eu vou explicar para vocês o que acontece. Isso aqui é muito legal. Vejam só, esse trabalho foi feito aonde foi analisado o número, isso aqui é o número de cigarras para cada 1.000 metros quadrados. Veja, ela chega a um ponto de ter 5.000 e tantas cigarras para cada 1.000 metros quadrados. É uma loucura, né? Já pensaram a zoeira que fica fazendo de barulho? E aqui, essa outra curva é a curva de predação. Olha que coisa legal. Como é que funciona? Por que esses animais saem todos juntos e não de pouquinho em pouquinho, para poder garantir a vida da espécie ou daquela população? Vamos acompanhar aqui. Vocês têm poucos indivíduos por metro quadrado. O que acontece? Imaginem a seguinte cena. A cigarra, quando ela está na fase não alada, ela está enterrada. Então, assim, enquanto ela é larva, ela está embaixo do chão, protegida. No momento em que ela vai sair, que ela cria asa, ela sai e vai voar, e ela se torna uma presa fácil, por exemplo, para aves. Aí o que acontece? Você tem o começo da saída das cigarras, você tem poucas cigarras saindo e você tem uma comunidade de aves sedenta por comer cigarras. O que acontece? Olha aqui, eles chegam a matar cerca de 20% das cigarras são predadas. Aí, esse número começa a crescer. E olha o que acontece com a curva. Por quê? Porque a ave viu uma cigarra, comeu. Viu outra cigarra, comeu. Pouco depois, ele está saciado. E as cigarras continuam saindo. E aquela ave simplesmente não tem mais, ela não tem freezer, ela não consegue guardar, ela não consegue deixar para depois, ela não consegue fazer um lanchinho depois. Não, ou ela come ou ela não come. Lembram da história da nossa churrascaria? É exatamente a mesma. Olha aqui, meu amigo, você pode comer quanto você quiser, mas não pode levar para casa. Come. Na hora que você disser, não aguento mais, você vai embora. É o que acontece aqui. Por que vocês acham que quando vocês chegam numa boa churrascaria, em qualquer churrascaria, na verdade, primeira coisa que eles fazem é te trazer polenta frita, bolinho de não sei das quantas, carne de terceira e assim por diante. Porque ele quer que você se sacie, pãozinho recheado. Isso tudo é muito mais barato para ele do que te dar carne boa. Então, ele te sacia com aquilo. Quando você pensa em comer uma carne de primeira, você vai comer 1 ou 2 pedaços, vai dizer assim, não, já estou legal, não precisa mais. E acabou. É o que acontece aqui. Você tem a sua densidade de cigarras, olha isso, cresce. Olha a quantidade a taxa de predação proporcional a esse número, praticamente zero. As aves estão saciadas. E aí vem a história de que, nesse caso, os últimos não serão os primeiros, porque eles vão se ferrar. Dá uma olhada no que acontece. Aqueles que deixam para sair depois, as aves começam a conseguir, o número diminui, e as aves começam a conseguir comer mais indivíduos. Então,
Quando chega lá no final, que a densidade de cigarras já baixou bastante, olha lá onde é que vai a taxa de predação. No finalzinho, todas as cigarras que saem, elas são predadas. Olha que legal. Então, assim, por isso que quando vocês veem essas formigas aladas, é justamente isso, elas saem para aumentar a chance delas chegarem em algum lugar e conseguirem reproduzir e não serem predadas, tá bom? Isso é uma estratégia para minimizar as ações dos predadores. E, finalmente, nós temos o conceito de espécie-chave. Olha que legal, isso aqui é super importante. Teve alguém que me perguntou um outro dia sobre a teia trófica. Aqui nós temos um exemplo de teia trófica e de como é que isso pode variar. Aqui nós temos dois momentos muito diferentes e que vai explicar muito bem para vocês como é que isso funciona. Olha só, vocês têm lontra marinha. Lontra marinha, vocês estão vendo aqui, vocês têm uma pedra e aqui vocês têm uma pedra. Isso aqui é como que ela quebra o ouriço que ela tanto gosta de comer. É muito bonitinho, né? Deve ter, vou tentar achar depois em um dos nossos vídeos que eu disponibilizei para vocês, alguma cena das lontras marinhas. Com certeza tem, porque assim, ela bota em cima do peito uma pedra, bota a comida e a outra pedra ela quebra por causa dos espinhos que isso daqui tem. E aí, o que acontece? Ela, olha só, ela serve como um controlador muito importante. Aqui você tem a lontra, o ouriço e uma alga que é muito utilizada, e nós já vimos em um dos nossos vídeos também, inclusive teve gente que falou sobre ela, são algas gigantes. Vocês podem ver aqui, elas têm 4, 5, 6 metros de altura e são muito importantes para os alevinos de peixe. Então, veja só, lá em 1980 e alguma coisa, quando você tinha uma densidade bastante grande de lontra, essa lontra controlava a sua população de ouriço, e o ouriço, que adora comer vegetação, ou a alga, como tinha pouco, ele liberava recurso ou não predava em cima das algas. Passado pouco mais de aí uns 10 anos, devido ao aumento da predação da lontra marinha pela orca, e isso daqui tem um problema gerado pelo ser humano, porque por que a orca começou a comer a lontra? Porque a orca gosta de comer o espadarte e o atum, e nós pescamos o atum. Aí falta comida para a orca, ela começou a comer a lontra. Se a lontra diminuiu, ela deixou de controlar a população de ouriços, que explodiu em tamanho. E se ela explodiu em tamanho, ela começou a consumir, ela é um herbívoro, começou a consumir as nossas algas. E isso fez com que reduzisse a pesca para o ser humano. Por quê? Porque áreas importantes de reprodução que existiam dentro das plantações de algas deixaram de existir. Então, a lontra, que era a espécie-chave, deixou de ser espécie-chave e passou a ser a orca, a espécie-chave dentro dessa estrutura de comunidade que a gente tem aqui. Tá certo? Bom, eu acho que é basicamente isso. Na próxima aula eu tiro as dúvidas de vocês. Vejam como aqui, muito mais do que conceitos, vocês têm ecologia pesada e vocês precisam entender isso, porque as nossas perguntas e nossas questões das atividades avaliativas vão exigir muito mais de conhecimento ecológico de vocês. Tá bom?
Um abraço. Tchau.